Sejam bem-vindos ao nosso culto de oração. Nossa reflexão bíblica hoje tem como tema a oração de confissão, baseada no Salmo 32 e no Salmo 51. Aqui nós temos a experiência de Davi, a confissão de Davi, que estava sentindo um peso muito grande por estar em pecado e não confessar este pecado. Nós vemos lá no segundo livro de Samuel que Deus usou o profeta Natã para chamar a atenção do rei Davi. E então ele usa de uma parábola, a parábola de um homem rico que rouba uma ovelha de um camponês, um homem pobre. E Davi fica então indignado e diz que aquele homem mereceria a morte. E então Natã diz: esse homem é você. E Davi se assusta. E Natã então faz a aplicação daquela parábola, porque Davi, ele havia agido de modo semelhante quando ele rouba a mulher do seu oficial Urias. E no texto de Salmo 32, então, nós podemos ver o salmista confessando o seu pecado, bem aqui como no Salmo 51. Então vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, ou feliz, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Ou seja, feliz é o homem que é perdoado por Deus, feliz é o homem que Deus não atribui o pecado, feliz é o homem que não tem uma má intenção no seu coração. É isso que ele está dizendo, mas isto só é possível quando nós somos lavados, ou como ele diz aqui, cobertos, fazendo aplicação da mensagem de Jesus, quando somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Então ele diz que, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Enquanto eu fiquei calado sobre os meus pecados, enquanto eu não confessei os meus pecados, eu comecei a me definhar, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que é isso? Ele ficou mal-humorado. Era um mau humor muito grande, porque tinha o pecado sem confessar, sem reconhecer. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, o meu crime, eu não mais te ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Queridos, hoje então eu compartilho com vocês sobre a oração de confissão. O grande problema do rei Davi aqui foi que, em dado momento, ele foi dominado pela vaidade, pelo orgulho, em razão do seu poder econômico, do seu poder político, e ele então se envaideceu e se distanciou de Deus, ficou distante, de tal forma que ele pecou de uma forma muito grave. O pecado do adultério,
e o pecado do homicídio. E até então, para ele estava tudo bem, ele estava conformado com o pecado. Mas é interessante que no seu poema, ele descreve que enquanto ele não confessava esse pecado, enquanto ele estava calado, ele ia se definhando, ele se envelhecia, ele perdeu a alegria da salvação, ele perdeu a alegria nos relacionamentos interpessoais. O pecado rouba a alegria. Nós nos deparamos frequentemente com pessoas que nós até dizemos que são pessoas mal resolvidas. O que será que significa isso? Pessoas com problemas emocionais. Mas não é só isso não. São pessoas que cometem uma falta, que é o pecado, cometem uma transgressão, e elas lá no íntimo sabem que não vai nada bem, que não está legal, e elas então não sentem paz no coração. É interessante que nós podemos observar que o pecado também cauteriza a nossa mente, a nossa percepção, e muitos pecam, cometem a transgressão, ou a iniquidade, ou o crime, e seguem uma vida aparentemente normal. Mas a palavra de Deus deixa claro que não é possível experimentar da alegria existencial, da felicidade, sem a confissão de pecado. Na experiência do salmista, o seu pecado havia lhe roubado a alegria da salvação, a alegria dos relacionamentos interpessoais. Possivelmente você, em dado momento da sua história de vida, tenha vivido um tempo de mau humor, um tempo de relacionamentos ruins. Possivelmente você tenha vivido um tempo, ou conhece pessoas assim, que não foram ou que não são felizes realmente, a alegria existencial, que só Jesus Cristo pode proporcionar. E eu quero então te chamar a atenção aqui para o fato de que aqueles que não confessam pecado não podem experimentar da alegria, não pode ter contentamento, não é possível. Não é possível ser feliz sem confessar pecado. E o Salmo 51 também é a oração de confissão e arrependimento do salmista. Então ele diz assim: compadece-te de mim, Senhor, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ou seja, tenha compaixão de mim. Ele reconhece o seu estado de pecado. No Salmo 32, então, ele fala dessa experiência, que enquanto ele não confessava o pecado, ele havia envelhecido os seus ossos. É uma analogia dizendo que ele estava se definhando, uma falta grave, não estava se acomodando, da mesma maneira como nós conhecemos pessoas que se acomodam com uma certa dor. Você conhece pessoas que tem lá um calo no pé, um calo no dedo, aquele calo incomoda, mas eu não consigo entender como que ela não resolve aquele problema, e os dias se passam, e há pessoas que acostumam com aquela dor, com aquele incômodo. Há pessoas que elas acostumam
com uma certa enfermidade. Elas não colocam ponto final. Estão sempre adiando um tratamento médico para uma enfermidade que está presente. É difícil de compreender, mas elas não querem a cura, elas se acomodam. Há um certo ganho. Há um certo ganho com a enfermidade. Com relação ao pecado é a mesma coisa. Há pessoas que se acomodam e não confessam o pecado. A confissão é a Deus. E quando nós lemos tanto o Salmo 32 e o Salmo 51, e eu recomendo que você leia, nós vamos observar que, para que possamos voltar a experimentar da alegria nos relacionamentos interpessoais, da alegria pessoal, da alegria na relação com Deus, nós precisamos de paz. Paz de espírito, paz na alma. Paz na alma é igual a paz nas emoções, uma paz emocional. Nós precisamos, e para isso, devemos fazer a oração de confissão, confessar os nossos pecados. Então, há pessoas que elas estão frequentemente adiando a confissão de pecados. Então, a minha recomendação, vale para mim, vale para você, é buscar em Deus, que o Espírito Santo possa te constranger, e dizer o que disse o salmista: Senhor, sonda-me, examina-me, e vê se há em mim um pecado a ser confessado. Traga à minha memória, à minha mente, o pecado não confessado. Então, nós precisamos da oração de confissão. E o salmista Davi, então, ele diz que somente Deus é aquele que perdoa de fato, é aquele que cobre. Esse cobrir aqui, então, é lavar pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Esse cobrir aqui como diz o próprio salmista, colocar-se debaixo dele, da sua proteção. E quando nós assim buscamos a Deus e confessamos os nossos pecados, nós somos justificados. E então ele fala dessa sua experiência de não confissão. Não confessar o pecado nos leva a perder a alegria. Não confessar o pecado prejudica os nossos relacionamentos interpessoais. Há pessoas que estão muito preocupados com a questão da culpa, mas não existe remédio para a culpa sem confissão. Como lidar com a culpa? Há poucos dias, alguém conversando comigo e muito preocupado com a culpa, eu disse a ela: não se preocupe com a culpa, leve a culpa a Deus. E a pessoa continua preocupada com a culpa. Eu quero lhe dizer que você precisa ser dominado por um espírito de humildade diante de Deus e confessar o pecado. Porque ao confessar o pecado, e o ato de confessar é um ato de humildade. Por que muitos não pedem perdão para o outro? Porque o orgulho não permite, ele está preocupado. Então eu sou culpado? Você está certo, eu estou errado? Deleta, apaga. Não tem esse tipo de preocupação. Porque quando nós ficamos preocupados, quem está certo, quem está errado, nós estamos dominados pelo orgulho, pela arrogância. Deleta essa preocupação, quem está certo e quem está errado. Vá à presença do Senhor e confessa o teu pecado. Deixa que Deus trata do outro. Faça a sua parte. Então você precisa confessar o seu pecado. Que pecado é esse? Olha,
de modo geral, o primeiro pecado é o do orgulho, porque é o orgulho que nos impede de nos achegarmos a Deus e de confessar os nossos pecados, os demais pecados, as nossas faltas, transgressões, a iniquidade. É o orgulho que te impede de chegar a Deus. E então, o salmista Davi, ele resolve o problema da culpa, porque ele se volta para Deus e pede perdão. Ele diz: compadece-te de mim, tenha misericórdia, tenha compaixão. É o que ele está dizendo. Segundo a tua benignidade, a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eu te pergunto, você não estaria precisando fazer a mesma oração do Salmo 51, de confissão e arrependimento? E então ele diz: purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, queridos, no decorrer da tua vida, você com certeza tem se distanciado de Deus por conta do pecado. Isso é uma experiência que ocorre com todos. E a única forma de nós nos voltarmos ao Senhor nosso Deus é mediante a confissão de pecados. Ao longo da minha história de vida, quantas vezes me senti frio espiritualmente? Quando nós assim estamos, é porque falta confissão de pecado. Então fica aqui a nossa palavra para que você possa confessar. A atitude correta para se lidar com a culpa é a confissão. Há pessoas que, tendo então pecado, elas agem como se aquilo fosse incomum, porque a mente está cauterizada. E o que essas pessoas então devem fazer é pedir para que o Espírito Santo de Deus traga à sua memória aquilo que precisa ser confessado. Então, o que é que Davi fez? Concluindo, ao pedir perdão pelos seus pecados, ele apelou para a compaixão de Deus. Compadece-te de mim, Senhor. Então ele apelou para a compaixão de Deus, pelas misericórdias. Aqui diz: e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele recorreu àquilo que Deus tem disponível. Ele pede que os seus pecados sejam apagados. E hoje nós temos essa oportunidade, porque Jesus Cristo nos justifica, nos justificou. Ele pede para que ele seja lavado e purificado. Então, para que você seja uma pessoa realmente feliz, precisa confessar os seus pecados. Para que você tenha vida plena, uma vida satisfatória, você precisa pedir para que o Espírito Santo de Deus te constranja, traga à sua mente, à sua memória, aquilo que tem lhe causado uma frieza espiritual, aquilo que tem lhe afastado do caminho do Senhor. Assim como Davi, nós também pecamos. O que ele pede, em outras palavras, é o perdão para o seu pecado. Apagar, lavar e purificar são atos exclusivos do Senhor nosso Deus. Nós, por mais que nos esforçamos, não somos capazes de ter uma consciência tranquila sem a confissão. Portanto, nossas orações são interrompidas quando nós deixamos de confessar os nossos pecados. Todos nós, indistintamente, temos ou teremos fraquezas de natureza espiritual, emocional, que nos leva, que nos proporciona, que nos
que nos dá uma condição de estarmos inclinados ao pecado. Por essa razão, nós precisamos nos voltar para Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Concluindo, fica a minha recomendação para que você faça a leitura completa do Salmo 32, do Salmo 51, e que você possa pensar naquilo que deve ser confessado, e que você peça a Deus o livramento da culpa. Ok, Deus te abençoe pela exposição aqui da palavra, que você possa ser mudado e transformado. Eu vou concluir com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nos achegamos a Ti em humildade e pedimos-te, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa trazer à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem causado uma frieza espiritual, uma apatia com a Tua palavra. Porque, ó Pai, nós temos perdido o prazer e a alegria de estarmos na Tua presença, de lermos, de estudarmos a Tua palavra, de nos voltarmos para Ti e Te buscarmos em oração. Ó Deus, perdoa a nossa frieza espiritual e traga à nossa mente as nossas faltas, os nossos pecados, pecados de omissão, pecados de pensamento, pecados de ação. Perdoa-nos em nome de Jesus. Ó Pai, leva-nos a confessar os nossos pecados. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ok. Deus te abençoe ricamente. Bye.